Olá, sou a professora Cristiane. A disciplina que você inicia agora é Tópicos em História da América. Ela trata dos temas que envolveram as sociedades americanas após a conquista da América. Pretende-se nesse curso abordar aspectos da vida, do trabalho, da religião e da formação de família dessas populações após a conquista. Sabemos que a chegada dos colonizadores modificou e muito a vida dos povos que aqui viviam. A primeira atitude dos invasores foi extrair dos conquistados várias formas de riqueza. No início, a exploração de ouro marcou a ação dos conquistadores, mas, com a ocupação e o fim de exploração dos minérios, os espanhóis passaram a explorar os próprios nativos. Os invasores encontraram na América formas de organização de trabalho, como escravidão e servidão. Na primeira unidade, você vai estudar as formas de trabalho implantadas na América após a conquista. Tais formas de trabalho podem ser caracterizadas pela presença da encomenda, repartimento, escravidão e servidão por dívidas. Você também vai estudar nessa disciplina as características da escravidão. Vamos detalhar alguns aspectos da escravidão no mundo rural e no mundo urbano. Estamos bastante acostumados com a imagem do escravo trabalhando nas plantations de açúcar. O negro foi uma mão de obra muito importante no mundo rural na América. Os engenhos possuíam em média 100 escravos, mas alguns chegavam a ter quase 300. Dos escravos que trabalhavam nos campos, cerca de 75% cuidavam das canas. Outros 10%, mais especializados, concentravam-se no fabrico do açúcar. Os restantes eram artesãos, escravos da casa grande no serviço doméstico ou trabalhavam com os carros e os bois. O fabrico de açúcar era uma tarefa especializada. O profissional tinha que conhecer todas as etapas de produção. No engenho, alguns escravos eram escolhidos para exercer profissões como caldeireiros, carapinas, calafates, tacheiros, barqueiros e marinheiros, pois essas atividades exigiam mais atenção e habilidade. Os crioulos, ou seja, os escravos nascidos no Brasil e por isso aculturados, bem como os mulatos, eram os que desempenhavam os ofícios mais complexos dentro do engenho. No mundo urbano, havia um escravo chamado escravo ao ganho. Esse escravo vivia em condições diferentes do escravo do mundo rural e também do escravo de aluguel na cidade. O escravo ao ganho contratava os próprios serviços e recebia o pagamento pela tarefa realizada. Normalmente residia em local distante e, de certa forma, não sofria o controle direto de seu proprietário. Os escravos urbanos eram em menor número do que aqueles no meio rural e ocupavam-se, sobretudo, com o trabalho doméstico, com os ofícios mecânicos e com o comércio ambulante. Esses trabalhadores se ocuparam de tarefas especializadas, como artífices, e também não especializados, como a prostituição. Além do escravo, outro trabalhador importante no mundo colonial foi o trabalhador livre. O homem livre, na América colonial, enfrentou dificuldades para se estabelecer. A estrutura colonial impôs na América as relações escravistas, e isso dificultou a absorção do trabalhador livre. Muitos homens livres acabaram tornando-se servos por dívidas. Além de estudar aspectos do trabalho, vamos analisar como os conquistadores espanhóis trataram as religiosidades dos índios e negros na América após a conquista. Sabemos que o Estado espanhol e português não interferiu apenas na economia da colônia, mas também na religiosidade do povo e na organização das famílias. Associado ao Estado, a Igreja Católica efetivou a propagação da fé cristã. As colônias eram habitadas por diferentes povos, brancos, índios e negros. Tais grupos passaram a unir os valores cristãos aos que já tinham, resultando, dessa forma, no sincretismo de diversas crenças. Os índios continuaram a cultuar a natureza. Os negros passaram a cultuar os deuses do candomblé juntamente com os católicos. Assim, na unidade 3 dessa disciplina, você verá aspectos das religiosidades negras e indígenas na América colonial. Observe que muitos negros assimilaram o cristianismo, mas também preservaram seus rituais.
Entre os africanos, por exemplo, vamos encontrar a figura do curandeiro. Vindos de diversas regiões da África, esses líderes religiosos eram muito temidos e respeitados, tanto pelos negros como pela sociedade branca. Muitos são os relatos que referenciam a sabedoria dos curandeiros em manipular substâncias e poções que serviam para os mais diversos fins, desde o uso como narcóticos naturais até algumas poções que eram usadas pelos escravos para tornar o senhor mais gentil. Você vai estudar também que o modelo de família a ser implantado na colônia foi projetado pelo Estado espanhol. O Estado estava preocupado com a constituição das famílias na América, porém, os europeus viam com estranheza as relações familiares indígenas. Assim, na unidade 4, você verá como os negros e índios construíram suas famílias. Por fim, na unidade 5, será analisado o papel das mulheres na colônia. Sabemos que o Estado espanhol percebia a mulher como juridicamente incapaz. Embasado em leis medievais, entendia que elas deveriam estar sempre sob o controle da família, do marido ou da igreja. Porém, contrariando as normas estabelecidas pela igreja e pelo Estado, muitas mulheres passaram a chefiar seus lares e chegaram até mesmo a exercer profissões que eram específicas para homens. Desejo a você, acadêmico, nessa caminhada pela história da América, um período agradável e produtivo de aprendizado. Bom estudo!